volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo, usando o Livro dos Espíritos agora, dando um avanço, né, nos nossos estudos. A gente está na segunda parte da introdução, no qual eu lancei a pergunta, né, o que significa a palavra alma? E aí ele começa assim: a outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos fechos de abóbada de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias, à míngua de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. Primeiro ele explicou o que era a palavra espírito, espiritualista, né? Agora a gente está falando sobre a alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma, né? Uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo. Essa divergência provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Então, cada pessoa, né, cada povo, cada um dá uma aplicação singular, uma aplicação própria, né? Cada um escolhe como aplicar a palavra. Bom, uma língua perfeita, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Essa língua perfeita não existe, né? Segundo uns, a alma é o princípio da vida material. Ó, então esse é um dos significados, tá? Da vida material orgânica, tá? Vida material dos seres vivos. Não tem existência própria. Então, ela não existe por si mesma, tá? E se aniquila e morre com a vida, ok? É o materialismo puro, tá? Esse conceito é materialista, tá? O conceito de que a alma morre é materialista, ok? Nesse sentido, e por comparação, diz-se de um instrumento rachado, tá? Imagina um instrumento rachado, uma vitrola rachada, que nenhum som mais emite, não tem alma. Imagina um violão, né? Rachado, não aparece mais barulho nenhum, perdeu a alma. Um piano estragado, perdeu a alma, não tem mais som, tá bom? Então, de conformidade, de acordo com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Então, ela não é a causa da vida, né? Ela é só um efeito, tá bom? Você tá vivo por acaso. Você tem alma por acaso, tá bem? Enquanto você estiver vivo, você tem alma. Depois que você morrer, sua alma desaparece com você. Esse é o materialismo, tá bem? Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência. Então, se você é inteligente, você tem uma alma. Agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Então, existe um agente universal e cada pessoa absorve um pouquinho desse agente. Segundo essas pessoas, segundo esses indivíduos, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes. Então, é como se fosse uma árvore, né? Imagina uma árvore e ela manda as sementinhas. Né? Não seria nem isso, porque ela não está se dividindo, ela está se multiplicando, tá? O que seria? Seria um treco qualquer
e que ele manda pedaços dele. Então, ele perde os pedaços. Imagina, ele perde, vai perdendo os pedaços. E deixa um pedaço lá dele mesmo, fica com ele. Um pedaço tem que ficar com ele. Tá? E aí, nós seríamos esses pedaços que ele enviou. Aqui, ó, seremos nós. Esses pedaços dele. Quando a gente morre, a gente volta para ele. Morremos, voltamos para ele. Tá? Então, a alma, voltando aqui, ó. A alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo. Se não, então o que há no universo? Uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum. Então, tem uma fonte e você volta para ela. A se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar, de onde saíram. Tá bem? Essa opinião difere, é diferente da precedente, em que, nesta hipótese, então, nessa situação, não há em nós somente matéria, tá bem? Então, não tem só matéria, substituindo alguma coisa após a morte. Mas é quase como se nada subsistisse, tá bem? Então, subsistindo alguma coisa, então existe algo depois da morte, porém, é como se nada subsistisse, se nada restasse. Por quê? Por quanto destituídos de individualidade, então não somos indivíduos, não somos seres diferentes, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Entendeu? A gente não vai ter consciência de nós mesmos, por quê? Porque a gente vai voltar da onde a gente veio, vai se misturar lá e vai esquecer de quem fomos. A gente vai voltar a ser aquilo que é da onde a gente veio, tá? Então, a gente não teria individualidade nesse caso, tá bom? Dentro desta opinião, a alma universal seria Deus e cada ser um fragmento da divindade. Essa ideia é o quê? Uma ideia simples, variante do panteísmo, tá? Ele é uma variável do panteísmo. O que é o panteísmo? É quando a gente acredita em vários deuses, tá bem? A gente volta, quando a gente morre, a gente volta para aquele todo e fica misturado por ali, perdendo a nossa identidade, esquecendo de quem fomos, tá bem? Então, nessa ideia aqui, a gente voltaria lá para o todo universal, para esse todo universal, seja lá o que ele for. No caso, eles acreditam que é o Deus, né? Que é Deus, é isso, e ele se divide e a gente é uma parte de Deus, tá bem? Bom, segundo outras pessoas, outras filosofias, finalmente, o que é a alma? A alma é um ser moral, tá? Distinto, tá bem? Independente da matéria, não depende da matéria. Ela não precisa de dinheiro, ela não precisa de roupas, ela não precisa de comer, tá bom? E que conserva sua individualidade após a morte. Então, ela não vai de volta para um todo e se mistura lá dentro. Esta acepção é, sem contradita, a mais geral. Por quê? Porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo, né, essa alma, se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino, tá bom? Ela vem com os instintos,
Esse entendimento vem com os nossos instintos. Está entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Tá bem? Então, esta acepção de que a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, que conserva sua individualidade após a morte, está debaixo de um nome ou de outro, pode ser qualquer tipo de nomes, porque nas culturas isso varia, tá bom? Essa acepção está na ideia desse ser que sobrevive ao corpo, né? Que é independente, que é distinto, que conserva a individualidade após a morte. Essa crença é instintiva, ela não foi imposta, ela não deriva de nenhum ensino, está entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, essa aqui, segundo a qual a alma é causa e não é efeito, tá bom? Ela é a causa primária. Essa doutrina é a dos espiritualistas, ok? Aqueles que acreditam na vida após a morte. Aqueles que acreditam que a alma sobrevive ao corpo, que a alma é um ser moral, independente da matéria, que conserva sua individualidade, tá bom? Bom, sem discutir o mérito de tais opiniões, se elas são meritórias ou não, e considerando apenas o lado linguístico da questão, do significado, do sentido, tá bem? Diremos que estas 3 aplicações do termo alma correspondem a 3 ideias distintas, são 3 ideias diferentes, que demandariam, para serem expressas, elas são necessários 3 vocábulos diferentes, 3 palavras diferentes. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção. Então, a palavra alma, ela pode significar 3 coisas e cada um, do seu ponto de vista, pode, com razão, defini-la como o faz. Então, você pode definir como você quiser, tá bom? O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir 3 ideias, ok? Então, você tem 3 ideias diferentes dentro de uma palavra só. Isso causa a anfibologia, tá? Essa confusão. A fim de evitar todo equívoco, todo erro, seria necessário restringir-se a acepção do termo alma a uma daquelas ideias. Então, a gente para evitar o erro, a gente precisaria escolher uma desses significados para esse termo alma. A escolha é indiferente, qual que você escolheria, né? Não faz diferença nenhuma. O que se faz mister, o que se faz importante, é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção, tá bom? Então, o importante é você entender. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção vulgar, tá bom? No seu o seu uso cotidiano. E por isso chamamos alma ao ser imaterial, individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Entendeu? Então, essa é a acepção, esse é o sentido que a gente vai dar para a alma neste livro, o Livro dos Espíritos. Então, sempre que a gente for falar em alma, a gente vai estar falando do ser imaterial e individual, que em nós reside e que sobrevive ao corpo, ok? Mesmo quando esse ser não existe, mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim fora preciso um termo para designá-lo, tá bom? Mesmo se alma fosse algo fictício,
a gente precisaria de uma palavrinha para explicar o que é ela. Uma dessas duas outras ideias, a que corresponde à palavra alma, denominamos o seguinte: princípio vital, o princípio da vida material e orgânica. Então, existem algumas palavras que o livro criou para a gente poder se guiar, porque não existiam palavras para explicar isso. Então, quando ele falar em princípio vital, ele vai estar falando sobre o princípio da vida material e da vida orgânica, tá? Qualquer que seja a fonte de onde promane, de onde venha, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, planta tem princípio vital, os animais têm princípio vital e o homem tem princípio vital. Por quê? Pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar, tá bem? Então, você pode ter vida, ter um ser vivo sem ser pensante, tá bem? O princípio vital é coisa distinta e independente, ok? Ele é distinto e independente da faculdade de pensar. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia, tá bom? Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, então faz parte da matéria. Um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, olha, a ideia mais comum, tá bom? O princípio vital reside em um fluido especial, tá bem? Um tipo de energia universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz, tá? A energia. Esse seria então o fluido vital, ok? Então tem o princípio vital e o fluido vital, ou a energia, se você quiser colocar mais modernamente falando. A energia, que na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, tá bem? Seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar. Ninguém ousaria dizer assim, tá errado, pois que resulta da observação. Que fato é esse? É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Então, não importa se você é inteligente ou se você pensa, tá? Isso é comum a todos os seres orgânicos, tá? Essa força, tá? Essa energia, ok? Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas, tá? Não é para todas as espécies, não é para todos os seres vivos. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana, ok? Concebe-se que, com uma acepção múltipla, um entendimento múltiplo, o termo alma não exclui o materialismo nem o panteísmo, tá? O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser
e material distinto aqui, então dará um nome qualquer, tá bom? Assim, aquela palavra não representa uma opinião, é um proteu que cada um ajeita a seu bel prazer. Então, a palavra você pode usar da forma que você quiser. Daí tantas disputas intermináveis. Evitar-se igualmente a confusão, embora usando-se do termo alma nos 3 casos, ok? A gente poderia evitar essa confusão, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo, um qualificativo, especificando o ponto de vista em que se está colocado ou a aplicação de que se faz da palavra. Então, imagina, se você estiver falando da alma e explicar, né, o que significa, né, do que se trata, do que você está falando, vai evitar a confusão, tá bom? Esta teria, então, um caráter genérico, designando, ao mesmo tempo, o princípio da vida material. Ao mesmo tempo, tá? O que ela significaria ao mesmo tempo? O princípio da vida material, o princípio da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem adicionando, né, ao termo genérico das palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se assim dizer que talvez fosse melhor, por exemplo, falar alma vital, indicando o princípio da vida material, alma intelectual, princípio da inteligência, e a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Isso é uma hipótese que eles levantam no livro para mostrar como que a gente poderia fazer, tornar a palavra mais fácil de ser entendida, colocando essas palavrinhas juntas, né, da alma. Como se vê, tudo isto não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos, não é? Para saber do que a gente está falando. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem, tá? Por quê? Se a gente for ver aqui, ele fala que na alma espírita é o princípio da nossa individualidade após a morte, ok? Bom, julgamos dever insistir nestas explicações, por quê? Pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Passemos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. Bom, gente, a parte 3 vai ser para o próximo vídeo. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.